Oi, pessoal! Num dos nossos vídeos anteriores, eu falei um pouquinho sobre os índices de inflação. IPCA, INPC, IGPM, GPDI, IPCA+, e assim por diante. Mas hoje a gente vai contar para vocês um pouquinho de como é que esses índices são calculados. Mas, para a gente contar isso, eu preciso que você se inscreva no canal, que você ative as notificações, que você ative o sininho e que você compartilhe esse vídeo para todas as pessoas da família, do trabalho, dos amigos, para que essa mensagem de educação financeira chegue ao maior número de pessoas. Mas vamos falar um pouquinho sobre os índices de inflação e por que é que o percentual desses índices é tão diferente entre si. Nós sabemos que a inflação do Brasil é medida oficialmente pelo IPCA. Então, é o IPCA, que é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, nos dá a inflação que o Brasil tem, tanto mensal quanto anual. Tá, mas como é que o IPCA é calculado? O IPCA, como todos os outros índices, é calculado de acordo com um conjunto de coisas, produtos e serviços versus pesos no índice. Então, quando se pensa no IPCA, se pensa no supermercado, nos produtos do supermercado, se pensa em gasolina, se pensa no cabeleireiro, no transporte, nos serviços técnicos, médicos, advogados, arquitetos e engenheiros. Se pensa na indústria, se pensa na agropecuária. E cada um desses setores de economia e os produtos que eles nos entregam gera e tem um peso no cálculo do índice. Claro que quanto maior o peso, mais importante é esse produto para uma quantidade maior de pessoas. Quanto menor é o peso, menos importante para uma quantidade de pessoas. E aí é óbvio que a quantidade de pessoas fica menor. Essa é a ideia do índice. Por conta disso, e como nós temos setores que se beneficiam de certas situações e outros que são prejudicados, e muitas vezes essa gangorra se inverte, é que a gente tem um IPCA que consegue ficar mais ou menos equilibrado. Por exemplo, a gasolina tá cara? Tá, sem dúvida nenhuma, produtos importados em geral estão caros. Mas há produtos no mercado que diminuíram de preço. Então, uma coisa equilibra a outra dentro do IPCA. O governo escolheu o IPCA, inclusive, porque o IPCA é extremamente amplo. Ele vai envolver praticamente todas as atividades de consumo que a gente tem, seja de produtos, seja de serviços. Daí porque ele é um parâmetro muito razoável de inflação que a gente tem. Mas o que vocês podem estar se perguntando é assim: mas quando eu vou no supermercado, eu não vejo aquela inflação que o governo diz que tem, eu vejo uma inflação muito maior. E é verdade. Por isso, a gente tem, descoladíssimo do IPCA, o IGPM, que é o Índice Geral de Preços de Mercado. Mas por que o IGPM é tão descolado do IPCA? O IGPM é descolado do IPCA pura e simplesmente porque o IGPM mede o caminho da indústria até o mercado. Então, seja em agricultura, seja em beneficiamento, seja em pecuária, esse caminho da produção entre o que se produz no Brasil até o mercado é medido pelo IGPM. E é óbvio que esses preços estão extremamente altos. Muitos fatores levam a essa alta de preço, diga-se de passagem. O dólar alto, por exemplo, é um desses fatores, né? Mas o fato é que quando a gente vai no supermercado, o IGPM acaba sendo um índice que verifica muito melhor essa nuance do mercado.
né, do supermercado, dos produtos que nós precisamos consumir. E vejam que há um descolamento grande. Enquanto o IPCA se projeta algo em torno de 4%, o IGPM está em 20%. É 5 vezes mais. Por quê? Porque exatamente a inflação dos produtos do mercado, que são aqueles produtos mais consumidos, também num sistema de pesos, calculado pelo IGPM, faz com que a inflação pelo IGPM fique muito mais verdadeira em relação ao nosso bolso. Ele não considera muitos serviços, por exemplo, que o IPCA considera. Ou, em relação a tantos outros, ele não tem o mesmo peso. Daí porque o IGPM é tão diferente do IPCA e acaba revelando de uma maneira tão mais verdadeira o que a gente sente quando a gente vai ao supermercado, né? A gente vai no supermercado, é um dinheirão que a gente deixa por lá, é um dos maiores gastos, se não o maior gasto que as pessoas têm, né? O gasto no supermercado, com coisas básicas, alimentação, higiene, limpeza, por exemplo. Mas o fato é que ir ao supermercado acaba se revelando uma coisa muito mais próxima do IGPM do que do IPCA. Não que o governo não saiba disso, o governo sabe e sabe bem, porque tudo isso é amplamente divulgado, né? Mas é óbvio que o governo tende, né, até pela questão da saúde financeira do próprio país, porque senão vai começar a aumentar cada vez mais, o governo tende a considerar maior número de serviços, maior número de produtos, quando se fala em cálculo de inflação, né? Dá para o governo um parâmetro de inflação muito mais verdadeiro, muito mais coerente do que o IGPM, que mede as questões mercadológicas. Obrigada, pessoal, espero que tenha ajudado, espero que tenha esclarecido e até o nosso próximo vídeo.